Querido, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios. A gente vai estar lendo alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Vocês acharam? 12, 14, 14, versículo 2. 2 ou 12? 14, 2. 1 Coríntios 14, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Versículo 4: O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais que, porém, que profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar para que a igreja receba edificação. Versículo de número 14. 14. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Amém? Pai, eu agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. Tu disseste na tua palavra em Isaías que a tua palavra, quando ela desce do céu, que ela vem do trono da graça, ela é eficaz para produzir aquilo pelo qual ela foi designada, Senhor. Que a tua palavra ela possa produzir frutos no nosso coração nessa noite. Pai, que não sejamos nós, mas que seja o teu Espírito Santo falando através de nós aquilo que nós precisamos ouvir. Eu repreendo agora toda palavra contrária, eu repreendo agora todo espírito contrário, tudo aquilo que vem de encontro ao teu Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje é um pouco de ensino. A gente vai falar hoje sobre a oração em línguas. Algumas pessoas chamam a oração em língua de chave mestra, porque a oração em língua é um dom que Deus nos dá e Ele desencadeia várias coisas na nossa vida. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós estávamos todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente nasce da nossa mãe, nós nascemos com a natureza de Adão, com a nossa natureza pecaminosa, nós nascemos inimigos de Deus por natureza. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em pecados e delitos. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem ele é convencido pelo Espírito Santo a entregar a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus e você é batizado nas águas, você morre para a sua natureza pecaminosa. O seu velho homem ele morre. Romanos capítulo 6 diz que nós recebemos uma nova vida no batismo. Então no batismo você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o que nasce de novo é o nosso espírito. Amém? O que nasce de novo é o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então nós nos relacionamos com Deus pelo espírito. Lá em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse: Ele procura aqueles que o adorem, mas aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele não só quer determinar as coisas de nós, mas Deus, Ele determina como devem serem feitas. Ele não só quer adoração, Ele quer uma adoração que é feita no espírito, porque Deus é espírito. Então importa que eu me relacione com Ele através do espírito. A Bíblia diz que quando Deus ele criou Adão, a Bíblia diz que Ele soprou fôlego de vida nele. Ele soprou o seu espírito, o espírito de Deus no homem. O homem passou agora a ser espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Antes que o mundo e tudo que a gente vê pudesse
Deus. E a Bíblia diz que Ele nos tira de dentro dele e cria o homem. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então o homem é espírito. Só que o homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo, ele está espiritualmente morto. Então quando você nasce de novo, a sua vida espiritual se inicia. Você começa a viver uma vida com Deus, se relacionando com Ele através do seu espírito. Só que quando o homem nasce de novo, o homem, ele, por exemplo, eu nasci de novo, eu já era de maior, eu já tinha uma certa idade, e eu aprendi tudo desde pequeno que esse mundo pode oferecer, o que esse mundo nos ensina. Então quando você nasce de novo, você nasce de novo no espírito, mas a sua mente, ela ainda é aprisionada às coisas que você aprendeu desde que você saiu da barriga da sua mãe até aquele dia que você nasceu de novo, na realidade até hoje. Porque o que acontece é o seguinte, a Bíblia diz que Deus, Ele envia Moisés para libertar o povo do Egito. E Deus liberta o povo do Egito. Quando Deus liberta o povo do Egito, Deus não só quer libertar o povo do Egito, Deus tinha uma finalidade para aquele povo. Deus queria que o povo fosse para a terra prometida, que é a terra de Canaã. Então quando Deus liberta o povo do Egito, o povo sai do Egito sem nenhum esforço, porque sair do Egito simboliza a salvação. O povo não fez nada para sair do Egito, Deus se encarregou de tudo. Ele envia Moisés. Moisés é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Moisés é uma figura de Cristo Jesus no Antigo Testamento. Então Moisés, ele vai e ele é usado por Deus, acontece aquelas pragas, acontece tudo, e Faraó, ele manda o povo sair depressa, ainda manda o povo levar uma bagagem com ele. O povo saiu do Egito e ainda levou uma bagagem. Então o povo foi liberto do Egito, mas ainda carregava consigo uma certa bagagem, a bagagem do Egito. Então mesmo quando você é liberto do mundo, mesmo quando Deus vai lá no mundo, te resgata e te salva, a Bíblia diz que nós fomos transportados do mundo das trevas para o reino do seu amor. Então você foi introduzido no reino de Deus, só que você traz uma bagagem do mundo. Então, quando Deus ele libertou o povo, Ele colocou o povo no deserto. Por quê? No deserto acontece um processo de que Deus vai agora tirar o Egito de dentro do povo. Porque para Deus tirar o povo do Egito foi fácil. Deu mais trabalho para Deus tirar o Egito do meio do povo. Ou seja, quando a gente nasce de novo, mas a nossa mente é cauterizada as coisas que a gente aprendeu no mundo natural. A Bíblia fala de dois tipos de escravidão que o povo de Deus passou no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele aponta para o que iria acontecer no Novo Testamento. A primeira escravidão que o povo de Deus sofreu foi no Egito. O povo se tornou escravo no Egito. E Deus vai lá e liberta o povo. A segunda escravidão que o povo de Deus passou foi na Babilônia. Só que na Babilônia Deus não liberta o povo. Na Babilônia Deus diz: sai dela, povo meu. O que simboliza a Babilônia? O Egito fala de mundo, fala de uma vida sem Deus, uma vida desligada de Deus. Então Deus vai lá e te salva e te coloca no reino. E se você não vigiar, você entra em Babilônia. O que é Babilônia? É a religião, é o sistema que o homem cria. A Torre de Babel foi onde nasceu a Babilônia, na Torre de Babel. E o que era a Torre de Babel? A Torre de Babel existia um homem naquela época chamado Nimrod. Foi o homem que o primeiro homem a escravizar outro homem na terra. E Nimrod, um homem muito inteligente, ele estabeleceu a Babilônia e eles tiveram a ideia de construir a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Era uma construção que subia aos céus, era muito alta, e o objetivo de quem construiu aquela torre era chegar até a Deus. O objetivo da construção da Torre de Babel era chegar até a Deus. Então veja que isso simboliza uma vida religiosa, uma vida na religião. O que é a religião? É quando o homem ele quer se aproximar de Deus através dos seus próprios esforços. E você vê que aquilo não é vontade de Deus. Deus ele tinha estabelecido uma forma de relacionamento que ele iria se relacionar com o homem, e não era daquela forma. Nós hoje vivemos uma extensão do céu na terra, não é? Hoje nós vivemos uma extensão do céu na terra. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, aqui nós não vamos para o céu, nós vamos voltar. Quando você nasce novo, você é introduzido no reino de Deus, e você passa a viver uma extensão do reino de Deus na terra. Só que existem dois batismos aí. Quando o povo de Deus sai do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho. Amém? Depois eles vão caminhando no deserto e vai acontecendo um processo de purificação. Você vê que muitas pessoas vão ficando mortas no deserto. Por quê? Porque
eram as pessoas que não queriam ser tratadas, ser curadas, porque a vontade de Deus não é só te salvar. A salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Mas depois que você é introduzido no reino de Deus, você precisa aprender a caminhar no reino de Deus. Você, quando é introduzido no reino de Deus, quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Você agora precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa desenvolver a sua vida espiritual. Você precisa desenvolver o seu espírito, porque o seu espírito é como um bebezinho, é como uma criança recém-nascida. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra filhos de Deus ali é tecnon. E tecnon dá a ideia de uma criança recém-nascida. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando você aceita Jesus, você é filho de Deus. Só que você é um filho de Deus pequeno, recém-nascido, um bebê espiritual. Vai morar no céu, vai, mas ainda você é imaturo. Você não tem ainda maturidade para herdar coisas que Deus já te deu. Entendeu agora? Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim que se o herdeiro é menor, de nada diferencia do escravo, mesmo que ele seja dono de tudo. O que simboliza isso? Talvez, vamos supor que eu sou dono da concessionária, pastor. Eu sou dono da concessionária de carros. Eu creio. Glória. Coisa boa. E eu sou dono da concessionária de carros. Eu tenho minha filha, ela está ali comigo. E a minha filha, ela, por ser minha filha legítima, ela já tem direito a tudo aqueles carros que eu tenho. Ela tem direito a tudo que é meu. Ela é minha herdeira, porque ela nasceu de mim. Amém? Amém. Só que ela tem 3 anos de idade. Então ela não tem ainda maturidade para que eu possa pegar a chave de um carro daquele e dar para ela. Então tem muitas coisas no reino de Deus que já são suas, mas você não consegue acessá-las porque nos falta maturidade suficiente. Porque se você receber coisas de Deus sem maturidade, sem sabedoria, sem uma estrutura, você pode transformar coisas que seriam bênção para a sua vida em maldição. Antes de Deus fazer um cara enriquecer, Deus tem que dar sabedoria a ele para ele prosperar. Foi assim com Salomão ou não? Salomão ele herdou o trono do pai dele, mas a primeira coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria. Por quê? Porque Salomão se tornou o homem mais rico que toda a terra pode ver. Mas ele tinha sabedoria que também era incomum a sabedoria que Salomão tinha. Então você precisa desenvolver a sua salvação. Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia vai dizer assim: todos quantos são guiados pelo Espírito são de fato filhos de Deus. O filho, a palavra filho que foi usada ali é diferente da palavra que foi usada para filho em João 12. Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. A palavra filho no original, no grego, é ruios. Ruios. Significa ruios? Significa filho maduro. Então, quando eu aceito Jesus, eu me torno um tecnon, um bebê espiritual. Mas quando eu passo a ser guiado pelo Espírito, eu me torno um ruios. E o que é um ruios? Maduro. Então agora eu tenho maturidade suficiente para entrar no reino de Deus. É como se o meu pai, ele tivesse lá a concessionária, e lá tem um quadro de chaves lá, e eu chegar lá e escolher o carro que eu quiser, a Ferrari, a Lamborghini, o que eu quiser. Hoje eu tenho maturidade, porque eu me tornei um ruios. Então eu vou lá e pego a chave que eu quiser, do carro que eu quiser, e vou embora. Meu pai pode confiar riquezas a mim, porque eu me tornei alguém maduro, eu me tornei alguém capacitado. Eu tenho estrutura hoje para herdar. Porque se eu pegar uma chave de uma Hilux e der para minha filha, por ela ser simplesmente minha filha, e ter direito, e eu dar para ela com 3 anos de idade, ela entrar naquele carro, ligar, ela se mata. Então muitas vezes você fica se questionando porque Deus não te deu determinadas coisas, porque não chegou na tua mão algumas coisas. É porque você precisa ter maturidade, você precisa desenvolver uma vida com Deus, para que você se torne alguém capacitado para receber o que Deus te deu. Então, para sair do Egito foi um batismo, para entrar em Canaã foi outro batismo, o batismo do Rio Jordão. Quando você aceita Jesus, você é batizado nas águas e depois tem o batismo no Espírito. É assim ou não? É. Quando você é batizado no Espírito, com a testificação da oração em língua, do falar em línguas, é o que a gente vai falar nessa noite, é que existem 4 manifestações da glossolalia, no original glossa. Glossa é quando a Bíblia fala das línguas estranhas. Algumas pessoas chamam de linguagem dos anjos, linguagem celestial, a linguagem do Espírito.
Então o apóstolo Paulo, para nos ensinar acerca disso, algumas pessoas leem 1 Coríntios 14 e não conseguem discernir que aqui há 4 coisas distintas em relação ao falar em línguas. Existe, eu queria que você gravasse isso, você está anotando isso. Existe a primeira coisa em relação a falar em línguas. Existe a oração em línguas, o falar em línguas como sinais para os incrédulos. Quando foi que aconteceu isso? Em Pentecostes, no capítulo 2, Jesus, ele chama seus discípulos e a Bíblia diz que ele reúne 12 homens para andar com ele. Jesus anda 3 anos com os seus discípulos e a Bíblia diz que ele vai ensinando a sua palavra, vai fazendo milagre e vai mostrando qual é a vontade de Deus através da vida dele, porque a vontade do Filho é revelar o Pai. Deus é revelado na vida de Jesus e os discípulos vêm e a Bíblia diz que, imagina, eu andar 3 anos com Jesus, será que eu não estava pronto para pregar o Evangelho? Eu vendo Jesus fazer todos os milagres que ele fez, eu escutando todas as pregações de Jesus, mas a Bíblia diz que eles ainda não estavam preparados para pregar o Evangelho, porque toda vez que você prega o Evangelho, há uma opressão, há uma resistência, há dificuldade. Ou seja, Jesus, ele liberou uma palavra antes de subir aos céus. Ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí sim, vocês poderão se tornar minhas testemunhas. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 diz isso. Essa promessa, ele liberou para 500 pessoas, mas só deu crédito 120. No dia de Pentecostes, só 120 creu nessa palavra. E você só anda naquilo que você crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você está escutando o que eu estou falando agora, fé está sendo gerada dentro do seu coração. Uma coisa é fé, outra coisa é crer. Crer é a atitude da fé, é a resposta que eu dou para aquilo que eu ouvi. Então fé é um comportamento. Fé é um comportamento, é uma atitude que comprova aquilo que eu ouvi. Então, se você ouve a palavra, mas se você não dá uma resposta com uma atitude que concorda com o que Deus falou para você, você pode até ter fé, mas você tem uma fé morta. Então, nessa noite, o Espírito Santo está nos chamando para ter uma fé viva, uma fé que opera, porque muitas pessoas até têm fé, mas tem uma fé que não funciona. Quanto mais ele precisa da fé, a fé não funciona. Por quê? Porque você não precisa ter fé, você tem que ter uma fé edificada. A fé tem que ser edificada. A gente vai aprender o que Paulo disse. Ele disse: aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Aí tem pessoas que acham que Paulo estava escrevendo essa carta ensinando sobre oração em línguas. Ele não está ensinando, ele está corrigindo. Por quê? Aqui está se falando de uma igreja, a igreja de Corinto, que tinha todos os dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Era uma igreja muito avivada, era uma igreja que era bênção. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chama essa igreja de carnal. Ele diz: eu queria falar com vocês como espirituais, mas vós são carnais. Por que vocês são carnais? Porque há divisão no meio de vós. Um dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de cá, eu sou de lá. Eles estavam divididos. Então não se impressionem com dons, se impressionem com pessoas que produzem frutos do Espírito. Porque a Bíblia diz que o dom é revogável. Quando Deus te dá o dom, Ele não toma o dom que Ele te deu. Então você pode operar no seu dom, caído em pecado, desviado, porque é um dom que Deus te deu. Por exemplo, Deus escolhe uma pessoa para... O senhor cantou, pastor? O senhor cantou? Quem foi que deu o dom ao senhor de cantar? Mas o senhor cantava, o senhor sempre cantou para Jesus? Um tempo ele cantava e não era para Jesus. Ele cantava e não glorificava Jesus, com o dom que Deus deu a ele. Então eu posso usar o dom que Deus me deu e não glorificar ele. Porque tem pessoas que Deus deu o dom de pregar, e ele prega simplesmente para ficar famoso, para ficar conhecido, para ficar rico. Eu não. É assim ou não? Então Deus te dá um dom, ele deu o dom a Lúcifer e não tomou. Tem pessoas que tem até o louvor que Deus me deu, Deus tomou. Deus não toma nada de ninguém, irmão. Deus não toma nada de seu ninguém. Agora Deus permite algumas coisas na nossa vida, e tudo que Deus permite tem uma finalidade, sempre é nos trazer de volta para Ele. Amém? Amém? Glória a Jesus. Então, quando você ouve uma palavra, essa palavra vai entrar dentro do seu coração. A Bíblia diz que a semente ela é plantada. Só que Paulo diz assim: ó, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, a semente ela precisa desenvolver. Como é que funciona isso? Um dia, eu era usuário de droga, eu era usuário de crack, e alguém chegou para mim e disse assim: você não pode usar droga, porque se você usar droga, você vai se matar, você vai morrer. Eu
passei 10 anos da minha vida usando crack. E toda igreja que eu ia, toda pessoa que falava comigo dizia que eu não devia viver daquela forma. E eu concordava com aquilo, só que eu não conseguia desenvolver a palavra que eu ouvia. Alguém chegava para mim, o pastor chegava para mim na igreja e dizia: meu filho, a palavra diz que o que você está fazendo é pecado. Então você entra na igreja e alguém fala para você que determinadas coisas é pecado, que você não deve fazer, ou que para você vencer, você precisa praticar aquilo que está escrito. Olha, a Bíblia diz afastar do mal, não sei o que, isso aquilo. Mas eu não conseguia desenvolver. Por quê? Porque eu não tinha fé suficiente. Deixa eu te dizer algo. Você não está ouvindo essa palavra, talvez alguém na internet está ouvindo essa palavra. Quando você ouve essa palavra, por ela ser uma verdade na minha vida, por eu praticar o que eu estou ensinando, por eu ter uma vida prática daquilo que eu estou ensinando, quando eu falo essa palavra, ela vai com a unção. Por quê? Porque Deus não tem como te pedir algo e não te capacitar para fazer o que Ele está te pedindo. Glória a Deus. Entendeu? Só que a unção que você recebe está no crédito que você dá. Então você precisa dar crédito àquilo que você está ouvindo. Dá crédito. Ele disse: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece o vosso coração. Então sempre o problema vai girar em torno do nosso coração. Como o nosso coração está diante de Deus, vai girar em torno disso. Filho meu, tudo que tiver de guardar, guarda no teu, porque dele procede a saída da vida. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui está corrigindo o que estava acontecendo. A igreja estava desgovernada, porque todo mundo estava falando em língua no mesmo tempo. E o apóstolo Paulo ele começa a ensinar. Então eu falei aqui, a primeira manifestação da oração em língua não é uma ordem isso, mas existe 4. Eu vou falar na minha ordem, beleza? A primeira, sinais para os incrédulos. Aconteceu em Atos 2. A Bíblia diz que eles estão reunidos no mesmo lugar, né? Você entende quando lê Atos 2 que por que não acontece um avivamento na igreja brasileira e em determinadas igrejas? Você entende? Porque a Bíblia diz que eles perseveraram unanimemente em oração e eles tinham tudo em comum. Então quer ver um avivamento? A gente tem que ser unido e ter tudo em comum, ou seja, o mesmo coração. Está todo mundo unido, está todo mundo na mesma finalidade, no mesmo propósito. Deus só pode derramar o que Ele tem para derramar quando o seu povo está todo alinhado. Por quê? A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, não é? Então a Bíblia diz que eles estavam unidos no seu lugar e de repente veio como forte vento e veemente e encheu toda a casa. E eles começaram a falar em línguas como que de fogo. A Bíblia diz que existia 16 nações naquela situação. 16 nações estavam ali porque era o dia de Pentecostes, era a festa de Pentecostes e vinha gente de toda parte do mundo para aquela região. E a Bíblia diz que Pedro está pregando e de repente ele começa a falar em línguas. Ele estava orando e eles começam a falar em línguas. Cada um falou uma língua. E a Bíblia diz que eles ouviram na sua própria língua. Tem pessoas que pegam esse texto e dizem assim: está vendo? Esse negócio de oração em língua é mentira. Porque eles falaram e cada um ouviu na sua própria linguagem. Então o milagre, você tem que entender que o milagre aqui não foi eles falarem, foi eles ouvirem. Porque a Bíblia diz que eles falaram em língua de fogo, mas as outras pessoas ouviram na sua própria linguagem. Então é você falar em línguas aqui com Deus e de repente a pessoa que está ouvindo, por exemplo, eu vou ministrar aqui e entra um japonês. Eu não sei falar japonês, mas Deus quer falar algo para ele agora. E de repente eu começo aqui, Deus me toma no espírito. Ele me toma e eu começo a falar em línguas. E de repente ele começa a ouvir em japonês e Deus salva a vida dele. Acontece 2 sinais aí. Isso é sinais para os incrédulos. Isso é variedade de línguas. Das 4 manifestações em línguas que existem, 3 você não tem o domínio. É o Espírito Santo que toma a iniciativa, que é variedade de língua, você não faz. É o Espírito Santo que faz através de você. Amém? Variedade de língua é o que acontece, é espontâneo. E tudo que o Espírito Santo vai fazer para o propósito. Amém? O Espírito Santo quer falar com a igreja uma determinada mensagem. Então, ele vai falar. Eu vou falar em línguas aqui, ele vai me tomar, eu vou falar em línguas para a igreja. E alguém aqui interpreta. Eu falei com variedade de línguas, ele entendeu e interpretou. Então há variedade de línguas, línguas para interpretações e sinais para os incrédulos. E qual é o que você está falando? Esse que eu vou falar, você tem o controle dele. É você que domina. Abra a sua Bíblia aí, eu acho que já está aberta. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Alguém enviou uma palavra para mim, por favor?
1 Coríntios 14, 14 diz assim, ó, porque se eu orar em outras línguas, está escrito assim na sua Bíblia aí? Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. O que é que Paulo está dizendo? Quem decide orar aqui é quem? Se eu, então quem ora aqui? Eu. Você está dizendo, se eu orar, o meu espírito, o espírito aqui está é minúsculo. É o espírito do homem, aquele espírito seu que nasceu de novo, quando você saiu das águas do batismo, esse espírito ele passou a ser um espírito vivificado. Então, a Bíblia diz que através do espírito, através do meu espírito, do espírito do homem, a Bíblia diz que eu falo em línguas. O que acontece? Mas a minha mente fica infrutífera. Em algumas traduções, eu acho que na tradução da Nova Linguagem de hoje, diz que a minha mente não participa disso. Então tem pessoas que não oram em língua, por quê? Porque o maior inimigo da fé é a sua própria mente. Jesus, ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Abra a sua Bíblia aí, daqui a pouco a gente volta para vocês. Abra aí, Marcos capítulo 16. Ou é 16 ou é 15? Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Marcos 16, versículo 15. Obrigado. Seja louvado. Marcos 16, 15 diz assim, ó. E disse Jesus falando, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Qual é o processo? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você prega para a criatura. Criatura é quem ainda não entregou a vida para Jesus. Vocês vão pregar a criatura. Se ele crê, ele deve ser batizado. Quando ele é batizado, ele é salvo, introduzido no reino. Amém? E esses sinais hão de acompanhar esses aí que creram, que se tornaram nova criatura. Tem um sinal que vai seguir eles, mas para isso ele precisa o que? Crer. Vê se está escrito assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão o quê? Novas línguas. Então, para falar em língua, eu preciso de quê? Crer. Agora, como eu falei, dentro das 4 manifestações, a última, que é a oração em línguas, você só precisa crer. Por quê? Quando você nasceu de novo, Jesus, quando ele sai das águas, que é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele. Existe uma promessa no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, de que nos últimos tempos Deus iria derramar o Espírito dele sobre toda a carne. O apóstolo Pedro diz que nós hoje somos nação santa, povo eleito, povo adquirido, né? Que nós somos ungidos de Deus. Hoje nós somos sacerdócio real, quer dizer ungido de Deus. Por quê? No Antigo Testamento só existiam 2 classes de pessoas que podiam ser ungidas, que era o sacerdote e o rei. Sacerdote e rei, era um que era ungido. Essas pessoas, o Espírito Santo usava elas, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não morava dentro dela. Ele vinha, agia e depois ele ia embora. No Novo Testamento a Bíblia diz que nós passamos a ser casa, morada. O Espírito Santo vem e agora habita dentro de mim. Quando? No batismo. Porque quando Jesus saiu das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e a promessa de Joel se cumpre na vida de Jesus. Ele derrama do Espírito sobre a carne. Amém? Então o Espírito Santo, se você nasceu de novo, se você foi batizado nas águas, se você é uma nova criatura, você tem o Espírito Santo morando dentro de você. A Bíblia diz assim, ó, que nós fomos selados com o Espírito Santo quando cremos. Eu acho que é Efésios capítulo 13. Nós fomos selados. O Espírito Santo ele é o penhor da sua glória. É comprovando que ele iria voltar. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Não irei deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um Consolador. A palavra outro ali, outro, é semelhante, é igual. Então o Espírito Santo é Jesus morando dentro de você. Você não recebeu Jesus no seu coração? Ele está à porta e bate, se você abrir, ele entra. Então quem entrou foi o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Deus Pai está no céu. Jesus ele veio à terra. Ele foi cheio do Espírito Santo.
depois ele volta para o Pai, mas ele deixa o Espírito Santo na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, veja se tudo não vai entrar em concordância com o que eu já vou falar desde o começo da ministração. O Espírito Santo, ele foi nos dado para nos guiar a toda a verdade. O que é isso? Quando você escuta a palavra, a Bíblia diz que pode acontecer duas coisas. Ou você receber a palavra no seu espírito, ou você receber a palavra na carne. A palavra carne ali é alma. Por que eu estou dizendo isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer palavra de Deus. E ela vai até a divisão da junta da medula e é apta para discernir as intenções do coração. E ela vai entre a carne e o espírito. A Bíblia diz que o que divide carne e espírito é a palavra. Então, quando você recebe a palavra, você pode receber a palavra no seu espírito ou com a sua mente. Tem pessoas que lêem a Bíblia com a mente, e tem outras pessoas que lêem a Bíblia no espírito. O profeta Ezequiel, a Bíblia diz que ele teve uma visão e Deus deu a ele um rolo. E ele come aquele rolo. Come o rolo todo. Coma tudo. Aí ele pega aquele rolo e ele come. A Bíblia diz que quando ele come, desce para o ventre. Desce para o ventre dele, amém? Aí ele diz, eu comi na boca era doce, mas no ventre era amargo. Então, por que quando ele comeu, não fez assim? Ele comeu e não foi para a cabeça, foi para o ventre. Porque o seu ventre é onde fica o Espírito. Então ele recebeu no Espírito. Tem pessoas que recebem com a mente. Paulo, quando ele foi pregar a essa mesma igreja, ele disse, olha, quando eu fui até vós, eu não fui com palavra de sabedoria humana. Por quê? Porque a igreja de Corinto ficava na Grécia. A Grécia é o berço da filosofia, é o berço da sabedoria. Os homens mais inteligentes, de acordo com a sabedoria humana, vieram da Grécia. Platão, Aristóteles, não sei quem, Sócrates, por aí vai. Então, para você pregar para um grego, tem que ter o que Paulo tinha. Porque eles eram pessoas que eram eloquentemente, eles eram perfeitos. Ele sabia muito bem lidar com palavras. Então o apóstolo Paulo, sabendo que ele era, disse, quando eu fui até vós, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui no poder e demonstração do Espírito. Glória a Deus. Na época de Jesus tinha muita gente que pregava a palavra. Só que a Bíblia diz que todo mundo ia atrás de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Não é? Ele ensinava como quem tem autoridade. Eu fico imaginando uma conjectura minha, não está escrito na Bíblia assim, mas é uma conjectura minha. Tem um versículo da Bíblia que Paulo disse, traga no meu corpo as marcas de Cristo. Eu fico imaginando que era mais ou menos assim. Os fariseus estavam pregando a palavra. Eu imagino Paulo chegando assim e dizendo assim, muito bem, vocês falam do Senhor, vocês falam da palavra, mas eu não preciso falar para comprovar o quanto eu amo Ele. Aí eu creio que Paulo mostrou a resposta dele assim, toda chicoteada, toda lapiada, onde ele sofreu açoites, naufrágios, apedrejamento, por amor a Cristo. Então ele dizia, eu carrego no meu corpo. O corpo de Paulo era todo dilacerado, por amor a Jesus Cristo. Então, muita gente tem um discurso bonito, mas não tem demonstração de poder e de Espírito. Então o que é que Paulo estava dizendo? Voltando lá agora para Coríntios. Paulo disse, quem ora em língua edifica a si mesmo. Lê o versículo 5. Vê o versículo 5, que é que ele vai dizer, o apóstolo Paulo. 14:5. Eu quisera que todos vós falassem outras línguas. Olha o que Paulo está dizendo. Coríntios, eu queria que todo mundo aqui falasse língua. Eu queria que todo mundo falasse língua. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala língua. Aí tem gente que pega isso aqui e diz que está vendo, Paulo está dizendo que não é para falar em língua. Mas se você ler, eu acho que no versículo 28 aqui, mais na frente, ele diz assim, não proibais de falar em línguas. Versículo 22. Versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes. Língua é para crente. Mas, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, aliás, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, sim para os crentes. Então o que Paulo está dizendo? Se entra um incrédulo aqui, eu começo a falar em língua, ele estranha. Ou não? Ele não entende. Ele não entende o que eu estou falando. Porque a Bíblia diz no versículo 2, quem fala em língua não entende. Nem quem fala, nem quem ouve não entende. A não ser que tenha um dom de interpretar. Então Paulo está dizendo que quando um descrente está em nosso meio, eu prefiro profetizar. Eu prefiro falar 5 palavras. Profetizar, o que é profetizar? É pregar a palavra. Falar o que Deus fala.
igreja aqui, a gente reunido aqui, é melhor profetizar do que falar em línguas. Por quê? Porque quem fala em línguas só edifica a si mesmo. Não adianta ficar aqui falando em línguas que você não entende, então não serve para você. Então Paulo disse o quê? Fique em casa falando consigo mesmo. Ele se ora baixinho consigo mesmo. Por que você precisa fazer essa prática? Judas 20. Hoje é aqui, passeando na Bíblia. O outro ensino é assim. Aleluia. Mas também ninguém vai mais ter desculpa depois desse culto para não orar em língua. Glória a Deus. Judas 20 diz assim, ó. Lê o versículo 4 primeiro. Judas só tem um capítulo, né? É antes de Apocalipse. Só tem acho que em algumas vezes só tem uma folha. Versículo 4 diz assim, ó. Versículo 3, né? Deixa eu ver. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me conosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez nos foi dada, foi entregue aos santos. Amém? Judas está dizendo o seguinte: Judas é o mesmo irmão de Jesus. Ele escreveu nas igrejas, ele disse que estava a fim de escrever sobre a salvação, mas ele disse que se sentiu obrigado a escrever sobre outra coisa. Ele ia escrever algo sobre salvação. Aí de repente ele disse que se sentiu obrigado. O Espírito Santo falou com ele para escrever sobre outra coisa. Eu quero que você fale outra coisa aí. Fale sobre a salvação, que é a fé que é comum. Ele fala sobre a fé. Ele disse que a gente tem que batalhar pela fé. Só existe uma batalha, pastor, quando duas forças opostas elas lutam a fim de ter um prêmio, de ter uma conquista, né? Só existe uma guerra, uma luta, uma batalha quando duas forças se opõem em busca de algo. Ou seja, ele está falando aqui que o algo é a fé. Então, existe alguém querendo roubar a sua fé. O diabo ele quer roubar a sua fé. Então ele lança circunstâncias, ele lança coisas na sua alma e na sua carne para que você esmoreça na fé. Porque a Bíblia diz que tudo é possível aqui. A Bíblia diz que se tiver crédito e novidade no seu coração, você pode dizer um monte e ele desaparece da sua frente, não é? Então você precisa ter fé, só que a fé precisa estar edificada. Então qual é o trabalho de Satanás? É roubar sua fé. Porque o que é fé? A fé vem da palavra de Deus. Então quando Deus fala com você, por exemplo, eu não estou falando essa palavra, quem você está ouvindo, o diabo ele já lança coisas na sua mente que são sofisma, engano, são coisas no nosso natural para eu não crer na palavra. Por quê? Porque a oração em língua é algo tão mal interpretado desde os tempos de Jesus. Tem muita gente que diz, é para hoje, não é, é para orar, não é, é na igreja, é em casa. Por que existe tanto essa divisão de entendimento em relação? Porque é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço no Evangelho. Os maiores avivalistas de todos os tempos, eles oravam em línguas. Se você, o pastor Célio, ele andou nas maiores igrejas do mundo hoje, tanto as que já viveram, homens que já viveram, passaram pela terra e deixaram um legado de salvação, de poder, de andar no Espírito. E ele perguntava qual foi o segredo, qual era o segredo de T.L. Oswald? Oração em língua. Segredo de Kenneth Hagin, oração em língua. Segredo de David Hawkins, oração em língua. Hillsong, oração em língua. Você anda no ministério no Brasil, o maior ministério do Brasil, você anda, qual é o segredo? Oração em língua, oração em língua, oração em língua. Por que oração em língua? Porque oração em língua é a oração perfeita. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Eu acho que, se ele quiser, é onde a gente vai enterrar. Se ele quiser. Senão o pastor vem aqui desligar o microfone, eu me calo. 8, 26. Olha, lá em Tiago, a Bíblia diz assim, lá em Tiago, está encerrando já. Lá em Tiago a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus vossos deleites. Olha o que ele está dizendo, por mais que você peça determinadas coisas a Deus, você não recebe, porque a intenção do seu coração é errada. Então talvez a maior parte das suas orações não vão ser resolvidas, não vão ser feitas, não vão ser atendidas, porque o que te motiva a pedir o que você está pedindo não agrada a Deus. Amém? Amém. Então,
Ele diz que nós não sabemos orar como convém. Veja só, Romanos 8, 26. Diz assim, ó. Também o Espírito, o E maiúsculo, é o Espírito Santo aqui. Toda vez que tiver o E maiúsculo na Bíblia, é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Assistir aqui é ajudar, amém? Em algumas traduções vai ter assim, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, peraí. Deus me deu uma ferramenta, pastor. Ele me deu algo, um presente, que vai me ajudar a vencer todas as minhas fraquezas. Aleluia! Glória a Deus! Porque não sabemos orar como convém. Ou seja, nós não sabemos orar da maneira certa. Por que nós não sabemos orar da maneira certa? Não é simplesmente pelas intenções do nosso coração, mas também porque você não conhece a vontade de Deus. A Bíblia diz que no céu há um livro com todos os nossos dias escritos. Não tem? No céu um livro com todos os seus dias escritos? Está lá em Salmo 139, 16. Lá no céu tem um livro com todos os seus dias escritos. Ali é o plano de Deus na sua vida. Ali é a vontade de Deus. Só que Deus te deu livre-arbítrio. Você decide viver esse plano ou não. Não é? Só que você não conhece esse plano. Você nasceu de novo, tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem a igreja, tem pastor, mas você ainda não conhece a vontade de Deus. Então, por mais que você ore, escute isso. Por mais que você ore e peça coisas a Deus que não estão dentro do plano de Deus para a tua vida, eu creio que Ele não vai mudar. Eu creio que Ele não vai fazer. Por quê? Vai te tirar da rota, vai te tirar do plano que Ele tem na sua vida. Amém? Pelo menos foi assim na minha vida. Funcionou comigo, eu estou falando que funcionou na minha vida. Então ele está dizendo que o Espírito Santo aqui, ó. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo que o Espírito Santo, ele intercede. O que é interceder? É ficar entre eu e Deus. E o Espírito Santo, ele se torna uma ponte, um canal, que ele vai levar o que eu falo para Deus. Amém? Ele está falando que o Espírito Santo, ele intercede comigo com gemidos inexprimíveis. Quando eu li essa palavra, eu fui pesquisar no original o significado de gemido inexprimível. Gemido inexprimível são palavras que não têm explicação. Então, oração em língua. Então ele está dizendo que quando eu oro em língua, o Espírito Santo, ele ora através de mim. Eu empresto a minha boca, eu empresto a minha voz para o Espírito Santo falar. Lucas 14, versículo 2. Para orar através de mim. E o que acontece quando eu oro em línguas? Versículo 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, mas a Deus fala mistérios. Então o que acontece? Quando o Espírito Santo começa a orar através de mim, a oração perfeita, que é a oração em línguas, se você ler o 27 de Romanos, vai dizer que é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é quando você ora no Espírito, quando o Espírito Santo intercede por você. Porque o Espírito Santo, quando Deus escreveu a sua história lá no céu, o plano perfeito, quem é que estava lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando Deus criou a tua história, Ele está lá escrevendo e o Espírito Santo está do lado. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa. Então quando Ele está criando o homem, o Espírito Santo está participando da criação. Então o Espírito Santo, ele conhece o plano de Deus. Se você ler Coríntios, eu aconselho ler Coríntios para entender o melhor que eu estou falando. A Bíblia diz que ninguém conhece as profundezas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ok? Ninguém conhece a profundeza de Deus, a não ser o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele penetra. Mas a Bíblia diz que ninguém conhece o homem, a não ser o Espírito que no homem está. Então, o meu Espírito, através da oração em língua, ele funde-se com o Espírito Santo, ele se torna um com o Espírito Santo. O Espírito Santo ora através de mim. E o que é que ele faz? Ele vai nas profundezas de Deus buscar os mistérios de Deus. Porque quem fala em língua não fala a homem, mas a Deus fala. Que mistérios são esses? Ou seja, Romanos 8, 26 diz que ele nos ajuda nas nossas. Então vamos dizer que você tem uma fraqueza e não consegue vencê-la. Por exemplo, eu vou falar de mim. Eu não conseguia vencer o crack. Conseguia. Entrei em várias igrejas, eu passei por vários lugares. Mas um dia meu pastor Leonardo Ribeiro, ele me ensinou que eu devia orar em línguas porque ia mudar minha vida. E eu comecei a orar em línguas. O problema é que as pessoas querem entender para começar a orar. Mas a Bíblia diz que quando você ora em língua, sua mente fica sem fruto, ela não participa disso. Então não tem a ver com a sua mente, tem a ver com a sua fé. Então você acredita e fala. Eu não costumo explicar oração em língua para ninguém, pastor. Alguém pode dizer para mim, como é que faz para orar em língua? Eu digo, para que fale. O Espírito Santo está aí dentro, tá? Então fala. Por quê? Porque
Porque quem não consegue orar em língua é porque não crê. Porque existe ainda fortaleza. A gente pode orar para arrancar as fortalezas, para pregar a palavra, para ensinar, porque a religião ensinou muita coisa a gente e distorceu muita coisa a religião. A religião é Babilônia. E ele diz: sai dela, povo meu. Então a oração em língua te tira da Babilônia, te tira da religião e te coloca na vida do Espírito. E as coisas começam a fluir na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele ora as minhas fraquezas. Como é isso? Eu não conseguia vencer o craque. Então eu cheguei para Deus e disse: eu vou orar em língua agora porque eu tenho uma fraqueza e não consigo vencer o craque. Mas se eu orar em línguas, é o Espírito Santo orando a tua vontade para mim, é o Espírito Santo orando através de mim, é a oração perfeita e é para me ajudar na minha fraqueza. Então eu começava a orar em língua, eu comecei a orar em língua. O que acontece quando eu oro em língua? A Bíblia diz que eu não tenho uma fraqueza, é como se Judas 20 a gente nem leu, mas o Espírito Santo me lembrou. Judas 20 a gente não leu, a gente leu 4, mas não leu 20. Judas 20 diz assim, para não tomar tempo, já está encerrando. Judas 20 diz assim, ó: amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. O que é edificar? Edificar é construir. Quando eu nasço de novo, Damião, quando eu nasço de novo, eu nasço um bebê. Então o que é construir? O reino de Deus precisa ser construído dentro de mim. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, casa de Deus, não é? Somos edifício? Então é como se fosse construído um prédio dentro de mim. Um prédio vai sendo construído, que é o reino de Deus, que vai sendo construído dentro de mim. Só que toda a construção, ele precisa de um fundamento, ele precisa de uma base. Porque se você construir uma casa num terreno e não fizer a base, você pode até construir e pode até crescer, mas uma hora cai. Então não consegue desenvolver. Era eu entrava na igreja, mas não tinha fundamento, eu não tinha uma base. Então eu até caminhava até certo tempo, mas depois eu caía nas drogas de novo, porque eu não tinha um fundamento, tinha uma base. E o que é a oração? Então, o princípio é um fundamento da palavra de Deus, que você pratica, que você ativa algo. Então, quando eu comecei a orar em língua, é como se o prédio que está sendo construído, ele precisasse de um tijolinho, pastor, para continuar a construção. Ele precisa de um tijolinho, só que eu não sei onde tem esse tijolinho, porque eu não sei praticar a palavra. Eu não sei. A palavra é Espírito, e eu sou carne e alma. Só que o meu Espírito, ele vai orar, o Espírito Santo vai entrar em comunhão com ele, e a Bíblia diz que ele vai na profundeza de Deus. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, pega o tijolo lá em Deus, no reino de Deus. Ele vai lá na profundeza de Deus. Ele pega o tijolinho que faltava, e ele traz, e implanta o tijolinho que faltava no meu espírito. E eu passo a dar mais um passo de fé. E eu vou crescer espiritualmente, e eu me torno uma pessoa madura. Por isso que o apóstolo Paulo, já que você está aberto aí em Coríntios 14, ele disse: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha o que Paulo está dizendo: eu pratico isso aí mais do que você estudem. Por quê? O apóstolo, fechei na Bíblia, porque o apóstolo Paulo, ele se converteu no caminho para Damasco. Mas a Bíblia diz que quando ele se converte, Paulo era cheio de religião, porque Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel toda a lei judaica, e ele agora conhece Jesus. E tudo que ele aprendeu para a lei não serve para a graça, não serve para a vida do Espírito, não serve para você viver a nova aliança, não é? A Bíblia diz que a nova aliança é superior à antiga. Então Paulo, ele precisa ser desconstruído, não é? Muita gente quer ver o reino de Deus construído dentro de você, mas primeiro vem a desconstrução. Deus, ele precisa remover tudo aquilo que você construiu na sua alma. O que é isso? Eu nasci de novo, mas ainda tenho na minha alma impregnado aqui dentro. Ainda tem muita coisa do mundo aqui dentro, ainda tem. Então, quando eu vou orando em língua, isso vai ser desconstruído. Ou seja, é como se eu fosse um projeto falido. É como se eu fosse um prédio em ruína. E o Espírito Santo, ele entrou lá dentro. O prédio continua em ruína, por fora. Mas o Espírito Santo está lá dentro. E ele quer construir. Só que o Espírito Santo, ele começa a fazer uma reforma. Então ele vai demolindo coisas e vai construindo coisas. Vai demolindo coisas e construindo coisas. Então, possa ser que algumas pessoas que não oram em língua, não praticam esse princípio, essa construção demore muito tempo para acontecer. Quando você ora em língua, você acelera esse processo. Por quê? Porque não é mais você, na força do seu braço, querendo fazer as coisas acontecer. É o Espírito Santo intercedendo por você. Então, a importância do falar em línguas, a importância da oração em língua, é ter uma fé edificada, é você ser introduzido no plano perfeito de Deus para a sua vida. Orar em língua, a importância dele é que você vai sair de uma vida do natural e vai mergulhar numa vida no Espírito, e você vai desfrutar de coisas que eu não tenho como explicar, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, é o que ele tem preparado para aqueles que Então ore em línguas. Amém? Ore em línguas. Ore em línguas. Aí você diz: como é que eu faço isso? Apenas faz.
Abre a sua boca e começa. Chore, canta, lava, chore, anda, lava. E você começa. Se eu disse que você é um bebê espiritual, vocês têm um filhinho, né? Tem uma filhinha, né? Quando essa menina saiu da barriga da mãe dela, ela tinha muito desejo de se comunicar, não era? De falar. Mas quando ela foi falar, não saía a palavra, saiu o quê? Só pequenas expressões, né? A primeira palavra que a minha falou foi umbu, umbu. Ela ficava umbu, 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 umbu. Ela queria falar algo, mas não conseguia. Então quando você começa a orar em língua, é assim. Deus vai te dar uma palavra, Deus vai falar no seu espírito. E Ele fala no seu espírito, Ele fala dentro de você, Ele fala. Lá dentro Ele fala, ora em língua agora você. Só que aí você decide se você fala ou não, porque Paulo disse, se eu orar, então você escolhe se orar ou não. Então você tem que começar a deixar fluir. Por isso que ele disse, se você beber da água que eu te der, que é a palavra, a água, na Bíblia fala, se você beber dessa água da palavra, rio de Deus vai fluir aqui, ó. Amém? Então a sua vida vai fluir quando você começar a deixar o Espírito Santo fluir na sua vida. Amém? Tem alguém que não ora em língua aqui e deseja orar em línguas e quer orar em língua a partir de hoje, e quiser uma oração, está aqui na frente, a gente ora. E a partir de hoje você vai começar a orar em língua, você vai ver a sua vida ser totalmente transformada no nome de Jesus. Amém?